Olá, eu sou o professor Robson Guedes, CEO da Contabyte, e estou aqui com vocês hoje em mais um episódio do ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios. Vem comigo, vem assistir. Hoje, o nosso convidado especial é um cara que eu tenho que é um grande empreendedor aqui na cidade de Suzano, um empreendedor na região. Um menino, vou falar que é um menino que eu conheço há muitos e muitos anos, né? É atleta, personal trainer, empresário, empreendedor. Meu amigo Danilo Nuvoli, que é o dono da academia Fitness Center. Danilo, bem-vindo aí pro ContaCast. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Um bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo do horário. Bom dia, boa tarde, E é né? isso aí, Boa tudo noite. junto. Eu queria agradecer pelo convite de você tá me convidando para o seu podcast. Cara, que estrutura, parabéns pela sua estrutura. Cara, eu elogio assim e fico admirado com pessoas que sempre estão evoluindo. E, cara, parabéns aí pela mais uma novidade sua aí, né? E muito prazer, cara. Assim, eu tenho um prazer muito grande de vir aqui contar um pouquinho da minha história, né? Toda a trajetória. E quando eu cheguei aqui, Robinho, quando você fez esse convite para mim, eu fiquei pensando, porque eu sou um cara que não sou muito de ficar em Instagram, em Facebook, eu não sou muito de me aparecer. É um propósito que eu levei para minha vida, eu sempre tô sempre atrás dos bastidores. E aí, quando você recebeu o convite, eu fiquei meio que pensando assim, falei, será que eu mereço? Será que, né, que eu vou agregar? E assim, eu falei, não, eu acho que eu vou agregar, porque a questão não é só aparecer, a questão é, que nem você falou, empreendedores, de contar um pouco a sua história, eu acho que vai inspirar muita gente um pouquinho da minha história. Não cheguei aonde eu quero chegar, né? Tô chegando com. Eu tenho uma inspiração aqui, que é o Robinho, a nossa Marina também, que está aqui com a gente. E a gente pega pessoas para se inspirar e a minha história vem disso. Danilão, ó, eu vou te contar uma historinha rapidinha antes de Legal, falar, de complementar o que você falou aqui, né? A ideia é um bate-papo aqui bem descontraído, da gente falar da vida da gente, dos legal. negócios, etc, né? Mas assim, eu tenho participado de muitas mentorias em São Paulo, participado muito nesse. A gente fala com os grandes influenciadores de contabilidade digital, negócios digitais, né, etc. E aí o pessoal fala o seguinte, ó. Eu também era muito contra redes sociais. Eu não Uhum. tinha, se pegar 2 anos atrás, eu não tinha nenhuma rede social, não tinha Facebook, Instagram, nada. E aí o pessoal fala o seguinte: a internet é uma grande avenida e você precisa estar posicionado nela. Então, Sim, às vezes, eu tenho uma grande empresa, você tem uma grande academia aqui em Suzano, né? Você tem uma história inspiradora, por isso que eu te convidei, né? E aí, não adianta a tua história ficar só lá na academia, sim. só perto das pessoas que te conhecem. A sua história precisa expandir para o mundo. E a Sim, internet hoje é a grande vitrine. Então, por isso que a internet é importante, o marketing digital, sim. a gente falar de Instagram, Facebook, né? E tudo isso Não, agrega muito, né? E a tua história é uma história legal. Eu te acompanho há muitos e muitos anos. Vi lá quando você começou na academia, você era verdade, né? estagiário, iniciando lá, né? E aí, de repente, você virou o dono da academia. É uma história muito bonita. E aí, vamos lá, meu. Conta pra mim, Ah, como que começou tudo isso? Da onde veio toda essa inspiração pra você se tornar um grande empresário? legal, cara. Porque assim, ó, você é um grande personal, mas eu falo pra todo mundo, não adianta eu ser um bom contador, eu sou um Sim. bom, não adianta eu ser um bom contador ou um bom personal trainer, um bom farmacêutico, se eu não sou bom no meu negócio, na gestão do meu negócio. E eu percebo que você faz a boa gestão lá do seu negócio, Sim. né? Cara, minha história é muito louca, né? Porque eu vim de uma família classe média baixa, né? Graças a Deus a gente nunca faltou nada, né? E meus pais sempre me deram, fizeram de tudo para conquistar o que eu queria, o que eu estava buscando. E eu sempre tive na minha vida que tudo que eu fosse fazer, tudo que eu fizesse, eu tinha que estar fazendo 100% ou 200% ou muito mais do que isso. E assim, a minha história é bem legal, porque eu acredito que ela seja porque, assim, quando eu comecei, eu sempre tive na mente, desde criança, que eu queria educação física. Eu sempre gostei de aula de educação física na escola, e eu falei, é isso que eu quero pra mim. Só que eu tinha uma visão
de ir para a escola, para a área da escola mesmo, porque minha mãe é professora, minha irmã é professora, meu pai foi funcionário público, e eu achava legal. Falei, pô, é uma área bacana que eu gosto, e até então não tinha na mente nada de academia, tudo. Vou me E formar e vou dar aula na escola. Você é professor sim, de educação física na exatamente. escola. A tendência era essa, ir para a escola mesmo, vendo a minha família, meus tios também, a maioria também são professores. Então você vai tendo aquela vivência, você vai vendo que, meu, aquilo é bacana para você até então. E a gente vai vendo que o mundo vai se abrindo para você, né? Você vai indo para os lugares, e aí quando eu entrei para a faculdade, o leque vai se abrindo, né? Aí você vai vendo que tem muitas opções na vida. E eu tinha na mente assim, pô, professor, né? Não querendo discriminar essa área, que é uma área que tem que ser muito valorizada, mas infelizmente não é. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu, pô, eu quero algo na vida que eu tenha valor, né? Não que o professor não tenha valor, ele tem o valor, mas ele não é recebido naquilo que ele tem de valor. E aí eu falei, caramba, né? Entrei para a faculdade, comecei conhecendo pessoas e pessoas que treinavam, que trabalhavam em academia. Eu já treinava em academia, mas não tinha essa visão ainda. Treinava muito pouco nessa época. E aí eu comecei a conhecer pessoas e comecei a frequentar muito mais a academia. Eu comecei a conhecer realmente o espaço da academia, como que era, como que funcionava. E eu comecei a me interessar. Eu falei, opa, essa área aqui é bacana. Essa área pode ser que seja o futuro meu aí. E aí eu comecei a pensar, a refletir sobre isso. E aí, quando eu comecei a estagiar na Academia Fitness Center. Quando que pintou assim, né? Deu aquele estalo pra você e falou assim, eu posso ser dono dessa academia. Então, aí eu comecei estagiando na Academia Fitness Center. Olha que Mas veio aquele legal. momento assim, ó, meu, eu posso ser Tem, dono de tudo isso? tem. E aí que fica muito legal, interessante, quando eu vou fazer estágio lá na academia. A Carolzinha, que é minha coordenadora hoje, tá lá com a gente na academia até hoje, né? Ela estudou comigo na minha sala. E ela falou que tava precisando de professor lá na Academia Fitness Center. E eu falei, vou me arriscar, vou me aventurar. Só pro pessoal te conhecer melhor, você se formou em educação física onde? Eu me formei na Unisus, em Unis. licenciatura, e Ah, depois eu fiz o bacharel no Náutico, em no Mogi. Náutico, legal. São duas formações. E aí eu, no estágio, tudo, aí ela, né, falou na sala para todo mundo, e aí eu fui com mais alguns. Aí a gente foi fazer uma entrevista, acabei passando, e aí, cru pra caramba. Lá na Fitness. Na Fitness Center. Já na Comecei Fitness. lá, Foi cara. seu primeiro estágio Meu lá. primeiro estágio. Olha que E naquela maravilha. época, você sabe muito bem, foi a época que você treinava, quando começou a abrir, acho que fazia Sim. 2 anos que tinha aberto a academia, quando eu entrei lá, isso foi em meados de 2011, e aí eu entrei, quando eu vi assim, a estrutura da academia, que para aquela época você sabe que tinha pouco, hoje tem bastante academia, Sim, de rede e sim. tudo mais, mas naquela época era uma estrutura gigantesca, era uma coisa muito boa, que tava vindo para Suzano e tal, e quando eu entrei, assim, cara, sabe quando vem aquela coisa que você olha, você entra e fala assim, meu, que legal, isso aqui, eu podia ter um dia isso. Não sei como, mas eu podia ter um dia isso, ou isso poderia ser meu. Veio isso na minha mente, cara. Veio isso na minha mente, assim, e beleza, comecei a trabalhar. É a mente do empreendedor, né? O cara já visualiza que aquilo pode ser dele, que ele pode fazer uma coisa igual, né? Que Eu acreditava que aquilo teria um futuro muito grande. E quando eu entrei lá e comecei a trabalhar e comecei a conhecer pessoas, a gente sabe que lá sempre atendeu muito classe média alta. E a gente conseguia pegar muito aluno de personal. E aí, quando eu me formei, fiz vários cursos depois e fui me, né, profissionalizando. Comecei a para ginástica, que até hoje dou aula de ginástica lá, adoro dar aula de ginástica. E aí eu comecei a conhecer pessoas. E aí que é legal, porque os meus alunos tinham histórias bonitas, assim, a gente começou lá embaixo, e aí eu fui só captando coisas assim na conversa, sabe? De pessoas que começaram lá embaixo e hoje estão bem sucedidos. Eu falei, meu, porque qual que é a visão de quem tá lá embaixo, quem não é empresário, ou quem não tem família de empreendedores? É que a expectativa hoje é que no Brasil você não tem chance. É muito difícil e você vai ter aquela vida normal, aquela vida padrão de, sei lá, se concursar ou ser um funcionário e tá tudo bem. Era essa a minha visão. E aí eu fui conversando com os alunos e aí começou daquele estalo. Tipo, caramba, dá para fazer, dá para fazer. E eu fui conversando e muitas pessoas falavam, meu, você tem potencial para crescer, cara. Você é um bom profissional, você sabe conversar, você fala bem. Meu, você é diferente. E carisma, aí, né? Carisma, carisma.
E diferente de trabalhar, eu falava assim, caramba, pô, será que é isso mesmo, né? Falei, beleza, vamos pra cima, né? E aí eu me formei, continuei lá, fui pra ginástica, comecei a dar muito personal, comecei a pegar muitos alunos de personal e as coisas foram andando. Aí, só que nesse tempo, eu trabalhava na escola e de manhã na academia. Era loucura a minha vida, porque eu estava já no final da faculdade, aí eu trabalhava de manhã na academia, meio-dia eu saía, a minha vida já começava assim, eu saía de trem, lá de Ferraz, pegava a estação, de Ferraz ia para Suzano, de Suzano ia andando até a academia, Academia. levava a minha marmitinha, trabalhava na academia, na hora do almoço, eu almoçava na academia, saía de novo andando até a estação de Suzano, voltava para Ferraz, ia lá nas Nações, se você conhece perto do Recanto, Sim. dava aula lá. Ficava lá da 1 até as 6 da tarde. Atrás do nosso recanto. Exatamente. E aí eu saía de lá a pé, ia para a estação de Ferraz, ia até Mogi, ia para a faculdade andando. E aí voltava para casa, só dava tempo de dormir e no outro dia era tudo de novo. Era assim a minha correria. E aí eu fui comparando esses dois, falava, pô, escola não é para mim mais. Eu pensei que era, mas é uma coisa que é para mim, eu preciso de crescer, eu quero crescer, eu acredito que eu tenho potencial, pessoas estão me falando que eu tenho potencial. E aí eu falei, não, vou pra academia. Porque empreender, ser empreendedor, ser empresário, é tirar você da zona de conforto, né? Sim, E aí você vê que você já não, você já tinha essa visão estratégica da vida já desde cedo, né? sim, Então era muito mais tranquilo para você. Terminou lá o trampo na academia, volta para casa, descansa a tarde inteira ali e à noite vai para faculdade, né? Ou, sim. né? Era à noite que você estudava? Estudava à noite. Então, e à noite vai para faculdade e você vai ficar tranquilão, né? Não, Exatamente. você ia, batia, voltava e Nos correndo, dois né, meu? serviços. Correndo pra poder agregar, né? Exatamente. E para saber qual dos dois eu queria, porque assim, eu fiquei confuso, eu falei, caramba, agora eu tô gostando da academia. Eu tô sentindo que eu tenho um potencial muito grande para crescer aqui. E aquela visão de que eu tive lá no começo, sabe? Eu queria ficar ali naquela academia, eu sentia que eu tinha que trabalhar ali. Até porque quando os alunos de personal falavam assim, eu quero fazer personal, mas a minha casa é longe, eu quero fazer academia lá em outro lugar, eu fazia de tudo para puxar essa pessoa para ir para lá. Para mim era até melhor também por conta de deslocamento e porque eu gostava de treinar lá. Lá eu já estava familiarizado com os equipamentos, com a Era sua equipe. casa, Era né? a minha Sua casa, casa. sua casa. E aí começa a loucura. Aí vai passando alguns tempos, eu vou sendo bem sucedido na área do personal, vou pegando muito, vou conseguindo juntar meu dinheirinho. E aí eu sou assim, cara. Se eu vejo que essa garrafa de água ela é impossível para mim, eu quero, ela já não se torna mais impossível para mim, né? Aí eu querer brigar para lutar para conseguir essa garrafa de água. E aí é que eu comecei no carro. Eu comecei conquistando meu carro, e aí eu tinha um outro carro que eu queria trocar e eu queria ele. De qualquer maneira, eu sabia que estava fora do meu orçamento e eu briguei para ter aquele carro. E a partir do momento que eu briguei para ter aquele carro, eu vi que eu tinha potencial para chegar onde eu queria, porque era muito impossível. E sabe quando você também tem Deus dentro de você e você sente que quando você faz as coisas, você luta para aquilo, você vai ter. O poder da fé, né? E tudo no seu tempo. Você Não, sabe, eu sei que não, você também não é. importa a sua crença, você tem que ter uma fé, Exatamente. né? E eu sei também como você é devoto de Nossa Senhora Sim, Aparecida, e, sim, cara, eu acredito muito nisso. Até me emociona falar um pouco assim, sim. porque muita coisa na minha vida acontece muito, graças a Deus, a graças a Nossa Senhora. E aí eu, cara, falei, meu, depois do carro, eu falei, tudo É a pode. nossa mãe querida, né? Nossa, pra caramba. Eu vou todo ano, 3 vezes por ano eu tenho que ir, cara. É. E devo muito a ela. Isso é uma meta minha, viu? Eu quero esse ano de 2023 e A na gente pode semana, combinar de você ir comigo de bicicleta. na semana do dia 12 Marina, ir pra Aparecida, a Marina também quer, pra que gente ir legal. lá. Um desafio. Vamos sim. Eu falo que é um desafio porque assim, ó, eu tenho muitas dores no corpo. Sim. Então, assim, eu começo a treinar, o meu Até te esqueleto desanima, começa a né? doer, né? Então eu sei que eu vou enfrentar muita dor, vou enfrentar. Vai ser um desafio, né? Sim. E eu Mas você vai preciso superar, superar. cara. A Isso, sua a fé, ela fé. vai na hora, cara. Você não vai ter explicação. Eu vou deixar até, não vou nem falar essa parte porque você vai ter que sentir isso, cara. É surreal e você vai querer fazer várias vezes, Ô entendeu? Danilo, eu já percebi que assim, ó, na vida, tenho percebido ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos, né? A fé, ela realmente move montanhas, Pra né? caramba. E o controle do seu psicológico, o seu controle emocional também te garante muita coisa, né? Nossa, demais. Então, eu recentemente precisei fazer um exame e eu morro de medo de exame de agulha.
E aí o médico falou, ó, você tem que fazer esse exame e você tem que ficar o mais tranquilo possível na hora da coleta, porque ele influencia muito no resultado, né? Sim. E toda vez que eu ia fazer um exame de sangue, meu, era um pânico total. Minha mão suava, as duas mãos suavam, Desespero, né? desespero, né? Precisava ter alguém para me segurar, medo da agulha, né? E aí dessa última vez eu falei assim, meu, não dá para ter medo, eu tenho que enfrentar isso e eu vou colher esse exame Legal. da melhor forma possível. Cara, minha mão não suou, eu consegui fazer um exame tranquilão, Olha né? que Por quê? bacana. Porque eu controlei minha mente. Falei assim, eu posso, eu consigo e eu preciso. E aí foi, né? Olha que legal. Então, Isso que você falou, cara, é muito importante. Eu levo muito isso, o controle da mente. A mente ela é muito poderosa. Ou ela te domina ou você domina ela, né? exatamente. É. E aí quando você domina ela, tudo fica muito, se torna muito mais fácil, né? Sim. E isso que foi que me levou, porque depois que eu descobri isso, cara, eu fiquei muito mais forte. Eu fiquei muito mais forte e falei assim, não, eu vou buscar aquilo que eu quero. Ou eu vou montar um negócio pra mim, devido ao meu sucesso que eu tô fazendo, tava no auge, ou eu vou um dia comprar uma academia. Então, ó, falando um pouquinho disso aí, o controle da mente, né? Então, a gente trabalha muito o controle de emoções. Eu gosto de trabalhar muito nisso. Aqui dentro do escritório da Contabyte, o que, que eu faço bastante? Eu procuro ser parceiro, amigo, irmão de todos os meus colaboradores. Então, eu tá muito próximo deles, dos problemas deles, das soluções dos problemas que a gente tem que disputar junto ali, discutir. E aí a gente acaba fazendo um trabalho emocional de trazer o cara junto com você e o problema dele é o seu problema, o Sim, meu eu acho que é o dele também, verdade. inclusive problemas familiares. Sim, Como que você cuida lá? Porque assim, tua academia é bonita, é chique, né? obrigado. A Marina falando, pô, um dia ela falou pra mim, parecia uma vitória dela. Pô, o Danilo trocou todos os equipamentos da academia, colocou tudo coisa nova. Eu até falei, né, Marina? Ah, gastou uns 500 pau, meu, pra É trocar isso tudo lá. mesmo, é Porque, isso mesmo. porque é uma quantidade enorme de equipamento, É né? muito caro. Mas você não faz nada sozinho, né, Danilo? Jamais. Então, nós estamos gravando aqui, ó, nós estamos com a equipe gravando. Se os meninos não desenvolverem, não vai dar nada certo. E, né, É, tudo, não, sim. tudo é um time. Eu falo, é um time. Exatamente. É o time que faz as coisas acontecerem. Como que você trabalha seu time internamente lá na fitness? Cara, só pra concluir aquela parte lá, Robinho, quando eu falei, vou comprar a academia, e aí parece que tudo vai se encaixando, né? Encaixa. Eu vou chegar nessa parte aí que você falou. Mas eu acho legal essa parte importante do como eu comprei, porque muita gente, cara, duvida até da gente. Duvida, sabe? Muita gente duvidou, falou assim: algum aluno de personal ajuda ele a comprar academia. Você Sabe o acredita? que eu costumo falar? Quando a gente tem um sonho, e o sonho ele é um sonho grande, ou um sonho distante, mas nós vamos buscar aquele sonho, algumas das pessoas ridicularizam a gente. Exatamente. Acham que a gente não vai conseguir. Não E acredita. aí, quando ridiculariza, né? Tem vários projetos na vida. Eu falo, né? Falo pro pessoal aqui do escritório, de casa, família. Ó, fulano vai ridicularizar a gente. Faz parte do processo. Vai deixar a gente mais forte. Sim, Mas vai dar força pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? sim, Porque empreender é isso, né? Você faz ter parte. muita força, eu falo, né? Usar o poder Todos da os mão da dias. gente, a força, Todos e os dias. superar todo dia problema, né? Que tem Exatamente. problema todo dia. E assim, eu não preciso de provar nada pra ninguém, mas é legal, né, que as pessoas vão ver, com certeza, todos vão estar assistindo e vai ver que, tipo assim, dá pra fazer acontecer. Porque eu não tinha, não sou de família rica, e eu falei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou comprar essa academia? E aí, nessa época que eu estava já interessado em montar alguma coisa ou comprar já uma academia andando, o dono anterior ele estava já meio desanimado, ele estava com outras propostas de vidas, enfim, né, coisa dele. Ele estava querendo vender a academia. E eu descobri por uma outra pessoa que estava interessada em comprar essa academia. E aí, conversando, essa pessoa ficou meio assim, será que vai, será que não vai? Aí, no final das contas, eu ia entrar como sociedade com essa pessoa, né? E aí ela saiu, ela não desistiu da ideia, e eu fiquei sozinho. Eu falei, cara, sozinho, como é que eu vou conseguir comprar uma academia desse tamanho, que não é barato, Sim. né? Comprar qualquer coisa. Você tinha uma reserva financeira ou não? Tinha muito pouco. Eu tinha 40 mil reais, que pra academia é muito pouco. Muito pouco. E aí eu falei, caramba, como que eu vou fazer pra comprar essa academia? Agora ela saiu da reta, eu tô Mas sozinho. você já tinha um dinheirinho guardado, né? Já tava guardando, porque eu tava já assim, vou guardando, porque pra frente o que for acontecer, eu tenho uma reservinha pra poder começar alguma coisa, sei lá, um estúdio, uma coisa menor, tal. Mas eu queria algo grande. Eu sabia que eu poderia ter algo grande.
E aí, eu falei, não, eu comecei a conversar com o dono anterior e ele tava muito desanimado e tal. E sabe que é uma coisa importante? Isso que eu falo para todo mundo. Eu falo para os meus funcionários e quem tá assistindo, estiver trabalhando em empresas, cara, seja diferente de todo mundo, seja honesto, tenha disciplina e respeite a autoridade que é o seu chefe, seu patrão, seja lá como você quiser chamar. Porque eu sempre fui acredito eu posso falar isso com, né, porque eu consegui comprar do meu próprio, que é Do meu seu próprio esforço, né? chefe, né, que eu sempre respeitei, né, o que ele colocaria na academia de proposta e tudo mais. E eu sempre fui aquele funcionário que sempre deu o meu melhor, independente se é ser reconhecido financeiramente ou não. Eu sempre quis dar o meu melhor, E, que sempre ser e um diferente, dos né? motivos de você trazer o pessoal para fazer personal na academia também era o respeito por ele, né? Exatamente. Você também prestigiava. Pra caramba. Até então, na conversa com ele, ele falou assim: Danilo, eu não quero vender para qualquer um. Eu quero vender para você porque eu confio em você, eu conheço você, eu confio na sua índole, eu sei que você. Porque eu não quero deixar uma pessoa aqui para derrubar isso, eu quero continuar essa história. E eu acho que a pessoa que vai continuar essa história, para melhor ainda, é você. Eu acredito que você tem potencial mais do que eu. Falei, pelo amor de Deus, ninguém é mais do que ninguém, né? Acho que é o feeling da pessoa no momento de querer estar ali, e o momento dele era outro. E aí foi que eu falei, agora beleza, agora tá tudo certo, eu preciso do dinheiro. E aí, como é que foi esse dinheiro? Eu tinha os 40 mil, eu precisava de inteirar os restos, e aí que vem os meus pais, que eu agradeço até hoje, né, de estar me ajudando nessa parte, que foi que eu falei assim, eu fiz todo o cálculo do valor total que ele precisava e do quanto que eu teria que dar para ele. Eu falei assim, eu preciso de uma entrada muito boa e o restante eu vou parcelar com ele, num contrato. Pai e mãe sempre ajuda, né? E aí o meu pai e minha mãe, uma conversa que a gente teve, foi muito legal, assim, eu falei, pô, não, estamos aí para ajudar. E aí foi que meu pai financiou essa entrada que eu precisava no nome dele e eu todo mês ia pagando para ele. Ele me ajudou muito, meus pais, agradeço e devo eles até hoje. E aí eu tinha o resto para cumprir. Falei, caramba, eu tenho uma dívida no banco e tenho o restante com meu pai, com o Chico, que era o dono anterior. E aí, cara, quando ele falou assim, meu, confio em você. Você Quer vai dizer, fazer você tinha o valor da entrada, você conseguiu um financiamento através do seu pai pela entrada. pela entrada e você Tinha o restante para pagar parcelado pro pro Chico, Chico. em 5 anos. E aí eu falei assim com ele, eu falei, Chico, você topa isso? Em Ele falou, 5 anos? em cinco Pô, não tinha anos. como não comprar, né? Aí ele falou assim, A sorte acompanha os campeões, sabia disso, né? exatamente. E aí foi que eu falei assim, ele topou. Ele falou, eu topo porque, cara, você eu confio 100%. Eu falei, pô, que legal. Né? É aí que chega onde eu falei, né, da gente fazer o certo e buscar pelo certo que as coisas vão acontecendo e quando você precisar, as pessoas vão confiar em você. E aí eu fui pagando a entrada, fui pagando, e eu falei assim, eu não quero, o que entrar na academia vai pagar todos eles, porque a academia já tá rodando, e eu preciso fortificar ela agora para ela gerar mais. Isso daí já fazem quantos anos? Fiz 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então você já quitou a academia. Praticamente. E aí é que tá. Eu ainda vou terminar esse ano, faltam praticamente 3 meses por causa da pandemia. Tá quitado. Por causa da academia. Que é da pandemia que teve, aí a gente ficou um tempo parado, porque teve que fechar as academias na época. Eu liguei pra ele, conversei, falou: Danilo, fica tranquilo, eu entendo do que você tá passando, porque ele tava no Japão nessa época. Ele falou: meu, aqui também tá ruim pra caramba. Eu sei que você tá passando, fica tranquilo. A gente vai, o tempo que você tiver fechado a academia, Não, você cara, segura tá e a gente quitada. Um volta. contrato de 5 anos, faltam 3 meses, Sim. quitou, tá quitado. E aí, E quando você chega na academia, você já quitou. Pra mim, você quitou, tá quitado 3 meses, você quitou a academia. sim. Quando você chega e entra lá dentro, você para o seu carro ali, a sua moto, que eu vejo que você chega de carro, moto, você põe o pé lá dentro. Qual a sensação que você tem? A Depois de tudo isso que sensação, você passou. cara, a sensação de orgulho, de conquista, de tentar estar acreditando até agora do que aconteceu e de tudo que foi, de tudo Fala, que passou. caralho, tudo isso daqui é meu, né, mano? Eu consegui, né? Exatamente. E que não foi fácil, porque assim, depois que eu assumi aquela academia, Robinho, eu só tive, sabe, foi uma batalha muito grande, porque na sequência veio a pandemia. Eu peguei a academia, ela estava parada há muito tempo, né? Não estava tendo muito investimento nela de sempre renovação, e era a proposta minha. E aí eu falei, caramba, eu gastei todas minhas cartas. Agora, como que eu vou investir aqui? Eu preciso de tempo. Mas os meus clientes talvez não vai esperar esse tempo. E o que eu preciso de fazer? Você tinha essa visão? Tinha.
Eu falei, eu vou me doar toda a academia. É a visão estratégica, né? Eu falo. A gente tem que ter uma Exatamente. visão estratégica para a vida, para o negócio, né? Sim, Não adianta, comprei, tá tudo beleza. Não, comprei, começou o meu problema. Eu sim, tenho que melhorar o que tem aqui, e aí, meu, a grana é curta. O que eu preciso fazer, exatamente. né? E aí foi, Aí é onde entra carisma e empatia. sim, pra caramba. E eu falei assim, eu vou me doar todo pra academia. Todo, até o meu salário personal, se for possível, eu vou investir aqui nessa academia, porque eu sei que no futuro ela vai me trazer frutos. E eu preciso de colher agora. Eu não posso querer prosperar agora. Isso é pro futuro. Então eu tive sempre muita paciência, é aquela coisa de momento. A hora certa vem. Mas aí é uma coisa que, assim, ó, demonstra sua maturidade como empresário. Porque, assim, ó, o que acontece normalmente com os empresários? O cara monta um negócio dele, aí começa a dar muita grana. Ele confunde que aquela grana é dele. Mas a Exatamente. grana não é dele, a grana é do negócio. Então aí o Exatamente. cara lá montou um negócio, tá ganhando dinheiro, ele pega o dinheiro e vai lá, compra uma Land Rover, compra uma BMW, compra uma casa na praia, e ele vai desidratando a empresa dele, né? E aí quando ele percebe, ele jogou tudo para a vida pessoal e deixou de reinvestir no negócio, né? E Exatamente. você tá vendo, você tem essa, você não é contador, né? A gente fala que é o princípio da entidade, não deve se misturar o que é o patrimônio da empresa com do cliente, né? O CPF do Sim, cliente, né? Então, sim, o que é despesa da empresa é da da empresa. O empresa. que é despesa minha particular é minha particular. Exatamente. Quem consegue fazer isso muito certinho, tem o sucesso que você tem. Cara, e foi isso que eu fiz. Eu falei, eu também não tinha outra maneira, né? Na verdade, eu tinha que ter muito controle da situação, porque senão, como eu não tinha uma gordura, porque a gente precisa de ter uma Mas aí preciso gordura. falar, mas você não tem outra maneira, aí entra a disciplina. Você não tem Exatamente. outra maneira, aí entra a disciplina. Porque Exatamente. se você não for disciplinado, aí essa outra maneira não existe, e aí você vai começar a errar, e aí você não Exatamente. chegaria Aonde cheguei. onde você chegou, né? Que é lá a Exatamente. academia paga. E aí, cara, eu falei assim, eu só peguei perrengue, né? Eu falei, caramba, aí veio, eu comprei, aí já começou a entrar as academias de rede. Falei, caramba, coisa grande, temos que brigar com esses caras. Beleza, até então tudo tranquilo. Aí as coisas foram fluindo, porque a gente tinha um atendimento muito bom, a gente estava começando a reformar algumas partes, algumas áreas da academia. E aí, quando chega a pandemia, aí, cara, foi sabe, foi um baque muito grande. Só que eu tenho uma cabeça muito forte. Nada me derruba. Eu sou um cara que eu tenho uma mente assim, cara, que eu controlo ela muito bem. Nas piores partes da vida, eu não me abalo. Eu não sou aquele cara que vou me deixar por vencido, não. Aí é que parece que eu crio mais vontade e eu vou pra cima. E aí, quando fechou a academia, teve que fechar por lei. Falei, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer para sustentar essa academia? Porque as contas vão vir. E nada parou. Só a academia que tinha que fechar, mas as contas continuaram. E aí foi que eu comecei, eu fiquei no meu canto por uns 2 dias e alunos começaram a me ligar, pô, eu não quero parar de treinar, eu não quero parar de treinar, você consegue vir na minha casa? Aí eu comecei na casa de um, na casa de outro, aí as coisas foram indo, eu comecei a pegar, um turbilhão de personal que começava de manhã e parava só à noite, e foi aí que eu consegui sustentar a academia. Deu pra se manter, Deu né? para manter. Não deu para ter as mil maravilhas, lógico, porque as condições, acho que todo mundo passou por difíceis situações, né? Não. Cada empresa. Academias, bares, Nossa. restaurantes, hotéis, a pandemia veio arrasando, E o né? desespero tocando, né? Escritórios de contabilidade, veio, o pessoal teve que se virar, né? Sim, e o desespero tocando, né? O desespero, tipo, E a academia foi mais forte, né? Porque ficou fechado, não podia fazer, sim, né? você não tinha o que Aí fazer. voltava com muita restrição, com máscara, limitado o número de Nossa. pessoas, né? E quando voltou, aí foi o que você falou. Quando voltou, era com restrição, limite de pessoas e máscara. Aí você fala, como é que agora eu vou conseguir estabelecer uma quantidade de alunos que eu preciso de ter? Você precisa ter uma quantidade para poder pagar a tua equipe, pagar suas despesas e manter a lucratividade do negócio. E você tá com quantos anos? Eu tô com 33. 33, novinho. E seu pai nesse processo, Meu pai, nesse processo, ele me ajudou nessa parte, né? Ele não entrava muito nesse assunto porque ele também não era da área do empreendedorismo. Mas eu sabia que ele acreditava em mim. Que ele acreditava e deixava fluir as coisas, porque meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles sabiam que eu sempre fui cabeça. Eu nunca fui aquele cara de farra, de zoação. Eu saí da escola direcionando a minha vida para o meu futuro. Eu era um cara que eu preferia trabalhar do que sair e eu quero ter uma estabilidade financeira boa. Eu sempre quis isso para minha vida. Então eles já estavam cientes disso, né?
E então eles deixaram muito assim, eu muito à vontade, né? Sempre, lógico, dando conselhos, né? E se precisar, estamos aí, a gente vai fazer sempre o E que pode. ele te ajuda no negócio? Hoje meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu, ele teve uma parada cardíaca e depois ele nessa época foi na época da pandemia e na época da pandemia ele foi para o hospital e foi na época que tava o pico máximo Puta da que pariu. Covid. E aí ele falou, meu, ele com essa situação ele não pode pegar um Covid. Ele estava se recuperando tudo e estava na UTI, foi uma situação, ainda teve essa situação E aí grave você ainda ainda para tem que, mim você e ainda tem ainda que superar isso, né? exatamente, academia, e meu pai assim, sabe? E foi complicado, mas eu tive, sabe, aí já foi logo quando a academia já tava aberta, né? E eu indo trabalhar e meu pai naquela situação, minha família, e eu tinha que mostrar que tava bem na academia, sabe? Aquela coisa assim. E a Covid, a gente preocupado com a Covid, com meu pai lá, ele tava aqui na Santa Maria e teve que ser transferido para o Santana, porque aqui já tava aumentando os casos. Ele falou, meu, aqui tá muito risco, vai ter que ir pra lá porque lá não tá tratando Covid. Quando meu pai chega lá, começa a. Eles não suportam, porque Mogi ficou saturado e o Santana teve que atender pessoas com Covid. E aí a gente entrou no desespero. Falou, cara. E aí a minha mãe, que ficava mais tempo no hospital, ela contava pra gente que, tipo assim, era tudo fora do controle, era médico, sabe, estressado, desesperado, já não tinha mais aquela higienização no hospital que deveria estar sendo feito. A gente até entende pela correria, eles estavam todos malucos, Era um estado de guerra, né? não tinha preparação nenhuma, não tinha suporte nenhum. E aí meu pai estava se recuperando muito bem, ele já ia para casa, ele ia se recuperar em casa. E aí a gente recebe a notícia que ele pega o Covid. Puta que Aí depois pariu. de uma semana não aguentou. E eu com a academia. Sem baixar o semblante, tipo, aquilo Se no manter, coração se apertando. manter forte, né? Cara, sabe, é um peso falar isso. Mas enfim. Aí eu tive aquela força que eu falei que a gente tira da fé. Da fé. O controle emocional, né? Você tentar se segurar, não passar fragilidade para os outros, Nossa, né? demais, demais. Já passei por vários momentos assim também. Nossa, eu acredito, eu converso com a Marininha até. Eu não vou nem olhar pra ela que eu já começo a chorar. Não, A gente mas, sabe o que meu, passa. aqui o bate-papo é chora, fica à vontade aqui, o bate-papo é de amigo mesmo. A ideia Não, desse por isso que eu fiquei podcast é super à isso. vontade pra vir aqui, Não, porque, meu, e graças a Deus, sim, Deus é muito bom. Eu acho que, independente do que aconteceu, acontece com todo mundo, conversando com a Marininha nossa, e várias outras histórias de outras pessoas. E no dia que eu tava muito mal, cara, assim, não sei se eu vou conseguir contar isso. não, contei. Toma uma água. A gente percebe que todo mundo passa por isso. E aí, quando eu sentei na mesa lá na lanchonete da academia, e meu aluno comigo, assim, ele contou a história dele, cara. E parece que a história dele era pior que a minha. Ele contando numa boa, que hoje ainda, pra mim, ainda é difícil eu contar, eu entrar nessa história, nessa situação, porque é difícil. E quando ele me contou, sabe que me deu uma leveza? Eu fiquei mais leve. Eu falei assim, não, Deus tem um propósito na vida de todo mundo e não é só comigo que acontece. A gente tem que entender, né? E tem histórias piores que a minha também, e todo mundo supera. A gente supera daquele jeito, né? É da família, né? Não tem jeito, né? É o tempo que faz a gente superar e cicatrizar tudo isso, né? Mas a gente vê que, né, a pandemia veio e acabou levando muitas pessoas, né? Caramba. Muita gente. E aí a gente acha que só acontece com o vizinho, né? Não acontece com a gente, né? Aí Exatamente. quando acontece com a gente sente aquilo. Nossa, Mas, demais. ó, vou te contar uma história. Um dia eu tô na faculdade, tô conversando com com uma aluna minha, né? Os alunos são amigos. E aí eu também tinha acabado de acontecer o caso da mãe da Marina, que acabou sendo uma passagem muito triste pra gente, a gente ficou muito chateado. A gente fica até hoje, né? Sente até hoje a ausência da pessoa, né? A energia da pessoa de estar junto com a gente. E aí eu tô conversando com uma aluna, a aluna fala assim, eu falei, e aí, tá tudo bem?
porque eu sempre me aproximei dos alunos, sempre quis criar um laço de amizade, né? E aí ela falou, professor, não, tá tudo bem, mas a gente tem que seguir a vida. Eu falei, mas por que? Me conta, o que aconteceu? Pô, eu perdi minha mãe, perdi meu namorado e perdi meu irmão pelo Covid. Tudo em um mês. Eu falei, porra, mano, como que essa menina É. tá aqui vindo pra faculdade assistir aula, Que né? cabeça, Que né? cabeça e tá lá e ela contou a história e eu assim, chocado, escutando, né? Então, é difícil, né? E a gente acaba cicatrizando mais com a gente quando a gente troca uma ideia, quando a gente chora, acho, Sim. né? Chorar, eu também sou motivo Nossa. pra caralho, eu choro pra caramba. Quando meu pai morreu, tem 26 anos que meu pai morreu, né? 27 anos que meu pai morreu. Mas o tempo Eu andava não. de carro sozinho dirigindo, eu chorava É, sozinho no carro ali, sim. lembrando, né? Na hora Por de que que aconteceu isso dormir. comigo? Né? Por que que Deus fez isso com a minha família? Será que isso era, né? Por que que aconteceu tudo isso? E eu chorava no carro sozinho, mas não deixava ninguém saber que eu tava chorando, É, eu né? sou assim também. E aí a gente vai melhorando, vai Sim, cicatrizando faz parte do vai amadurecimento, né? amadurecendo, vai amadurecendo Mas, e. mas é uma dor, Nossa, né? é demais. Todo Mas, mundo ó, passou por isso, mas né? vamos lá, mas me fala agora aí, como que você fala pra você controlar o time? Porque você tem lá uma puta estrutura, mas... Exatamente. E aí o pessoal fala aqui, ó, aqui na contabilidade, eu falo pro pessoal, ó, a gente tem que fazer uma contabilidade diferente pro nosso cliente. A gente tem que levar uma experiência pro cara. Às vezes o cara vai pra São Paulo pra um restaurante. Porra, o cara gastou lá 500 pau numa conta de restaurante. Valeu a pena a comida? Não, o cara não foi só pela comida. Ele Sim, foi lá para conhecer o ambiente, para ver onde tá, as pessoas bonitas, vestidas, etc. Ele foi sentir uma experiência sim. diferente, né? Então eu falo assim, ó, na contabilidade, a gente aqui, eu falo com a equipe, a gente tem que proporcionar uma experiência diferente para o nosso cliente. E a gente vem treinando aqui dentro, treinando mesmo, treinando, discutindo, fazendo reuniões, etc., estudando fora, fazendo imersão, para que a gente consiga entregar uma coisa diferente para o nosso cliente. Eu imagino que Exatamente. você lá deve ter alguma coisa parecida, né? Sim. Porque Você falando assim. o cara quando ele entra na academia, ele quer ir lá para emagrecer, né? Ele quer Sim. ir lá. E. Geralmente é assim, né? O Fantástico fez uma reportagem domingo à noite sobre emagrecimento. É. Segunda-feira lota a academia, não é isso ou não? Exatamente. E assim, o que você falou é exatamente o que a gente faz, sempre tá buscando. Eu sempre fui muito para São Paulo, sempre nos meus cursos e todos os lugares que eu vou, eu sempre vou captando experiências e a tendência do que tá vindo, do que tem que ser feito, do que tem que modernizar. Ó, aqui tem E uma. aí, Como você é um personagem, tem uma barrinha aqui. Você vai comer uma barrinha, né? obrigado, Não tem um obrigado, negocinho pra gente comer? Tem. Põe um belisquinho pra nós aqui. obrigado. E aí eu sempre fui pegando, captando essas ideias, né, cara? Eu falei, meu, eu quero uma academia dos meus sonhos. Eu já conquistei ela, só que eu preciso de deixar. Não, Obrigado, viu, tem querido? sim. Eu preciso de deixar. Eu preciso deixar ela dos meus sonhos agora. Então eu falei, cara, como que eu vou fazer? E na pandemia, depois que passou a pandemia, eu comprei um lava-rápido. Não sei se eu te falei isso. Não? Não falei isso? Não. Sabe aquele lava-rápido que tem na esquina? Sei. Então, eu comprei ele. E aí, Foi empreender mais. fui empreender mais. Mas eu vou chegar, vou deixar ele de canto, mas depois eu quero chegar na parte do lava rápido, que foi a parte do que eu realizei até agora. Mas isso que você falou da equipe, trabalho com a equipe, cara, a gente sempre faz reunião. Geralmente as academias não têm reunião. Lógico, tem vários, mas é muito pouco. A realidade é essa. E eu sempre quis fazer muito, porque eu sentia falta quando eu era funcionário de ter uma reunião onde a gente discute, a gente debater ideias, eles também colocar em pauta na mesa o que eles estão sentindo, o que Puta, que isso é tem, né? fundamental, né? É A fundamental, gente porque faz aqui direto, reunião, é, o tempo porque todo. às vezes a minha visão é aquilo que a gente assiste jogo de futebol. Quando a gente está fora e a gente assiste o jogo, a gente está vendo uma visão diferente do jogador que está lá dentro. É É diferente, né? diferente. Ô, E então a Danilo, gente é sempre assim, faz. cara, hoje com o negócio do WhatsApp, às vezes você tá no mesmo espaço físico, conversando com a sua equipe ali, e o pessoal tá mandando mensagem pelo computador. Tô aqui, ó, Sim, chega a mensagem pra mim. E aí fica nesse ambiente só de mensagem, você deixa de fazer a troca, né, de relacionamento, de conversar, falar. exatamente. Então aqui na Contabyte a gente faz reuniões, não são semanais, tem reunião de equipe entre a equipe, eu não participo, Sim. só eles participam e aí eles discutem o projeto Contabyte, o nosso escritório, né?
Então aí a discussão fica entre eles e depois tem as reuniões que eu faço, né, com aí eu junto com a equipe e depois feedback com cada um dos membros da minha equipe. Eu vou lá discutir, falar do que está acontecendo, tá com algum problema, não tá, o que nós vamos fazer com um determinado cliente, Sim, sim. qual é a solução, né? Você viu aqui, ó, ele tava começando o podcast, chegou uma ligação pra mim Correria, aqui, né? correria, né? Não, Então mas tem que sempre estar fazendo um ajuste, né? E aí eu falei, cara, eu preciso de uma academia dos meus sonhos, eu preciso de uma equipe muito boa, muito centralizada, muito focada naquilo que eu quero. E não só que eu quero, porque assim, eu falo, quem tem que estar com a gente é quem quer prosperar, quem quer crescer na vida também. Porque de alguma forma ou outra, eu tenho outros planos. E quando a gente faz outros planos, a gente precisa de estar com pessoas boas ao nosso lado para a gente construir mais coisas, talvez mais unidades pela frente, né? Então são várias propostas. E a gente faz muitas reuniões, eu pego muitas experiências, continuo fazendo muitos cursos. Inclusive agora a gente vai começar a fazer mais na área do empreendedorismo mesmo. Eu pego história de pessoas também, pessoas grandes hoje, eu pego isso como exemplo, pego a sua história como exemplo e de outras mais. Então assim, a gente vai construir nossa história. Né? Mas a gente tem que pegar um pouquinho de cada um e construir a nossa personalidade. Hoje, nós falamos no começo sobre as redes sociais proporcionam isso, né? Você Sim. consegue ver o cara mais gigante do mercado farmacêutico, Exatamente. o mais gigante do mercado do papel, Exatamente. né? Você consegue ver, e esses caras dão muitas dicas, né? Dão muita coisa, Pra dão muito caramba. feedback que você consegue Nossa. absorver, né? É muito produtivo e aí só faz o nosso crescimento ser melhor ainda. E a gente coloca na mesa, a gente discute e a gente fica muito preocupado com a nossa evolução para a gente ser diferente, a gente trazer o diferente para as pessoas. E a gente está conseguindo, graças a Deus, graças à nossa equipe que entende do que a gente está querendo trazer para os nossos clientes. Inclusive, a nossa reunião, a gente vai fazer uma reunião sábado agora, né, com a nossa equipe de novo. A gente sempre faz de 2 a 3 meses, né, e sempre trazendo pautas novas, projetos novos. A gente vai ter muitos projetos. Sabe que eu sou um cara muito observador de negócios, né? Então, quando eu vou muito lá na academia, lá passar lá com o Nabinho, né? Vou lá, às vezes, pegar a Marina, etc. Não deu certo a gente treinar por causa dos meus horários, Sim. né? Mas assim, eu vou lá e observo muito. Então, eu observo que a tua equipe está sempre muito atenta. Exatamente. Então, você às vezes vai numa academia, você falou dessas grandes academias aí. Você chega lá, tem lá 6, 7, 8 instrutores, os caras ficam num cantinho ali, não estão nem um pouco preocupados e dá um feedback se o cara tá fazendo o movimento certo, errado e tal. E na sua, quando eu chego lá, eu percebo que tá todo mundo muito ligado na operação, né? Exatamente. Quer dizer, tá todo mundo ligado ali, como os caras estão treinando, assistindo, orientando, todo mundo com um sorriso, né? Eu brinco até com aquele rapaz lá, não sei se ele continua, que parece com o Luan do Corinthians. É o lá. Bruno. Bruno, tá então tá lá, tá ligado, as meninas ligadas, sim. né? Então isso faz muita diferença, né? Pra caramba, Robinho. E uma coisa que faz a diferença muito grande é quando a gente, além de empresário, a gente é da área, que nem você. Você é empresário e é da área. Eu sou empresário e sou da minha área. E isso faz muita diferença, que nem você citou academias de rede. Por que elas são assim? E quando eu peguei a academia, veio muitas propostas para virar franquia. E aí eu falei assim, não, eu não quero virar uma franquia. Por quê? A franquia são empresários que querem girar dinheiro, somente isso. Então por isso que as academias de rede, as pessoas ficam largadas. Essa é a verdade. E aí eu percebia que as pessoas ficavam largadas e muitas pessoas saíram e depois voltaram reclamando do atendimento. Como eu sou da área, eu quero o meu melhor, porque eu sou da área, eu sei o que as pessoas precisam. Franquia assim, ó. Se você vai montar uma franquia de academia, não vai ter a cara do Danilo. Exatamente. E lá você colocou a tua cara. Exatamente. Então o cara vai lá porque ele sabe que tem lá a empatia, o carisma, o método Danilo de trabalhar, né? Tem aquele algo diferente Isso. que é o atendimento, né? É o atendimento. As pessoas estão buscando, porque, você ainda treinou bastante tempo, mas pensa numa pessoa que nunca treinou na vida. Ela vai a primeira vez na sua academia. Ela fala, e aí? Se ela chega numa academia de rede, ela vai chegar, ela vai ficar perdida. Talvez o professor só vai dar um bom dia e olhe lá. E ela vai falar, será que eu entro nesse aparelho? Pra que esse aparelho? Vou fazer. Não regulou sobre regular direito, não sabe pra que é aquilo. E ela tá interessada. Só que ela vai se desanimar com o tempo porque ela não tem um incentivo, ela não tem ninguém olhando pra ela tá perdida naquele local e ela fala, como que eu vou atingir meu objetivo se eu não conheço de nada e quem me conhece não está me dando uma orientação que eu preciso? O cara desiste, né? Exatamente. Mas eu sei que a proposta da rede é essa. São empresários grandes que querem gerar dinheiro, então eles querem entupir de gente, colocar um preço lá embaixo
Eles querem escalar o negócio deles, né? A Não, tendência não é importa essa. como, Não, né? vamos colocar gente pra caramba naquela academia, porque a gente deixa ela toda bonitinha, maquiada, com equipamentos novos, que vai atrair pessoas, porque elas gostam de tirar foto a todo momento, e a gente vai atrair ela por esses motivos. E o atendimento fica assim por conta, porque hoje, ainda, se você for ver na região de Suzano, tem mais de 300 mil habitantes, Sim, se a gente for ver, e muito poucas pessoas fazem academia. sim. Muito pouco. E esse pouco que faz, as que ficam nessas academias de rede são as que treinam sozinho, que acham que sabe treinar ainda. Olhe lá, sabe treinar. E essas pessoas que não sabem treinar, elas vão desistir e vai pensar que todas as academias são iguais. E isso, cara, para nossa área é chato. É chato pra caramba, porque você fala, caramba, poderia ser trabalhado de uma maneira que lucra e uma maneira que teria qualidade. É aí onde eu falo pra você, onde entra o aspecto das redes sociais. Quando você se apresenta e você coloca ali o seu método, você mostra para as pessoas que você é um cara diferente, o cara não vai para aquela academia lá que é escalada porque tem um preço lá embaixo e não tem um atendimento péssimo. Ele vai para aquela academia que tem o cara que tem lá uma cultura, tem um sistema dele de atendimento, o cara vai buscar essa experiência. É o que a Exatamente. gente tem feito aqui. Sim. Então a gente fala aqui na Contabyte é buscar a experiência de trabalhar com a Contabyte, com o Robinho, porque a gente vai entrar no seu negócio, a gente vai participar. Você escutou aqui, eu estava fazendo uma conversa com um cliente meu antes de a gente começar. Sim. A conversa não era contábil, a conversa era de negócio, era de gestão da empresa. Então, o cara sabe que, além da contabilidade, ele vai ter a gestão da empresa, a gestão do negócio dele, né? Exatamente. E aí é onde o teu produto é diferenciado, né? Você tem até você tem todo um cuidado, né? Não é algo a mais que você faz pelos seus clientes que é diferente de todo mundo, né? E aí eu fui observando, eu falei, caramba, eu quero a minha academia dos sonhos que entra nisso daí, de dar uma atenção diferenciada, de tentar fazer o máximo para os clientes atingirem seus objetivos, né? Que a gente sabe que a academia ela não é só o aspecto físico, ela é o aspecto mental também. Sim. Né? As pessoas estão buscando hoje muito porque o que está acontecendo? Está aumentando muita gente com depressão, com problemas de pressão alta, diabetes, colesterol, Coluna. e N's de A a Z de coisas aí complicadas que vão acontecer na vida das pessoas, mas o principal, cara, que tá acontecendo. Pode ir pouquinho, não tem problema. Aí sim, agora o negócio começou a ficar bom, hein? Ó. Não tem problema aparecer, não. Pode aparecer, Marina. Danilão, você come essas coisas ou não? Como? Cara, eu como de tudo. Cara. Como de tudo. Come aí, meu. Eu chique demais Olha. o negócio, viu? Obrigado, gente. Obrigado. E aí eu sempre tive essa noção de que a gente tinha que entrar como diferente. E aí quando passa a pandemia, a gente começa a se reconstruir de novo, a gente começa a voltar à normalidade, aí as restrições começam a melhorar. A gente fala, meu, agora estamos vendo a luz no fim do túnel. Nem tudo tá perdido. E aí eu tenho uma relação muito forte com a minha namorada, a gente tá muitos anos juntos. A gente tem projeto juntos, obrigado. A gente tem projeto juntos. E eu falei assim, cara, eu queria agora minha namorada entrando nesse jogo comigo. Assim como sua esposa tá com você, né? A gente cresce junto. Eu falei, dá pra gente crescer junto agora, porque a academia ela já voltou a melhorar. E eu pensando comigo mesmo. Falei, acho que é um momento certo da gente engajar na academia e começar a montar realmente. Danilo, eu vou contar uma coisa pra você. Eu falei de ridicularizar, né? Que às vezes as pessoas ridicularizam a gente. Quando a Marina começou a trabalhar comigo, muitas pessoas ridicularizavam a gente. Sério, cara? Dizendo o seguinte, marido e mulher junto trabalhando, dá tudo errado. Não vai dar certo. É furada. E hoje, o segredo do sucesso de muitas empresas, de muitos negócios, é o marido e a mulher estar junto. Sim. Então, você e a tua namorada junto, isso daí é colocar num nível mais alto a performance da sua empresa. Sim, e até porque a gente já tá 10 anos juntos. 10 anos. Olha só, hein? 10 anos juntos. O pessoal fica até cobrando de casar, tudo. Lógico, a gente tem projetos. Mas eu falo que tudo tem que ser do seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, tem que ser tudo na calma, assim como eu acreditei na academia. Não foi da noite pro dia. Eu esperei o tempo certo pra fazer a coisa acontecer. E aí eu falei, pô, a gente pode crescer junto pra construir agora o nosso futuro junto. E aí vai ser a melhor maneira. Aí o que eu fiz? Aí eu não sei nem se eu contei pra Marina também. A gente comprou um lava rápido. Sabe o lava rápido da esquina? Eu contei pra você, né?
Só não contei pro Robinho. Que a gente, né, sem tempo, né, Robinho, pra gente estar conversando, que esse é um momento maravilhoso pra gente colocar tudo em dia nas nossas Come aí, conversas. Obrigado, já vou experimentar, degustar sim. E aí foi quando eu O comprei. cara é personal, ele não come essas coisas de Não, gordinho. como? Olha, vou falar um Ó. negócio pra vocês. Barrinha pra ele aqui. Não, eu vou falar um negócio pra todos vocês. A gente, todos nós, isso eu falo pra todos os alunos, isso é uma dica pra você que treina. Cara, a gente não pode ficar bitolado com dieta, tá? Não podemos ficar bitolado com dieta. Por quê? Você não consegue se manter por muito tempo. Porque todo mundo tem vida social. Todo mundo sai, todo mundo viaja, todo mundo tem sua vida. E se você fica numa dieta, você perde sua vida social, você perde seus passeios, e aí você começa a se frustrar no seu momento pessoal da tua vida, e aí você fala, cara, eu não vou aguentar. Aí você não começa a aguentar, você começa a comer tudo extrapoladamente, e aí você perde o controle da situação, e aí você se desanima por completo. O que eu peço para as pessoas? Tudo na vida, isso eu aprendi até com meu pai. Tudo na vida você tem que ter equilíbrio. Nada para mais e nada para menos. Eu Você tem que penso buscar igual. o centro. Eu penso igual. O bom senso. Exatamente. Quando você busca o equilíbrio na sua vida, Nada nos seus extremos, né? exatamente. Quando você acha o equilíbrio de qualquer coisa da sua vida, você consegue alcançar seus objetivos. Seja querer empreender, seja querer buscar uma alimentação mais adequada e uma performance melhor, uma estética melhor na musculação, você consegue. E você consegue comendo coisas que talvez não estaria na dieta. Por quê? Porque você tem vida. É lógico que a gente tem que buscar o equilíbrio. A gente não pode achar que tem que comer isso todos os dias. Uma vez por semana, aí você vai saber dosar e aí você vai tentar fazer uma regra alimentar que hoje uma dieta, você não precisa de aquela coisa de batata doce de ovo, né, só aquilo, não. Hoje a gente tem riquíssimas coisas que dá para você montar a tua dieta e fazer uma dieta muito bem feita que você consegue comer muito bem. Mas fala do Lava Rápido, depois eu vou pedir uma dica para você de saúde. Pra você Legal. falar um pouquinho de saúde. E aí eu falei assim, cara, se eu quero um projeto, aí conversei com a Aline, que é minha namorada, a gente tá 10 anos juntos. E aí eu conversei com ela sobre isso, da gente, né, ter um futuro negócio. Até então eu não tinha falado da academia. Aí, na época da pandemia, logo quando começou a voltar as coisas, o cara do Lava Rápido ele tava quebrado. Tava completamente quebrado, assim como muitas pessoas se quebraram. E aí eu falei, aí é o momento certo de negociar, é o momento certo de eu conseguir pegar. E o motivo do Lava Rápido não foi um motivo porque eu queria o Lava Rápido, é porque eu não entendi de Lava Rápido. Eu falei, eu vou pegar esse negócio e vou transformar ele em lucro. Vou lucrar isso aqui, vou prosperar com isso aqui. E como que eu pensei? Eu falei, como ele estava quebrado, eu consegui negociar, peguei um preço super baixo, mas muito baixo. Pra você ter noção, eu peguei aquele Lava Rápido por R$10.000. Um Lava Rápido por R$10.000. Pela situação que ele estava. Num ponto estratégico na cidade, né? Exatamente. Não, minto. Foi R$10.000 para cada. Foi 20 mil, tá? Foi R$20.000. Aí eu entrei com 10, a minha namorada entrou com 10. Falou, vamos entrar? Ela ficou meio assim, eu falei, não, vamos acreditar que isso daqui tem fruto. Isso daqui vai ser um investimento. Isso daqui não é um negócio pra gente manter para sempre. Isso aqui é um passageiro. E a gente pegou, tava tudo castigado, aquele Lava Rápido, a gente reformou, a gente melhorou a estrutura, melhoramos o atendimento, a gente foi pesquisar, a gente foi buscar pessoas que entendiam do assunto para trazer o melhor. E a gente não era só uma Eu nem lavagem. sabia, vou começar a levar o carro para lavar lá. Mas agora não é mais meu, não. Então. Espero, não é mais meu. Aí, a gente virou aquilo lá como se fosse uma estética automotiva. Com algo diferente. Levantou o negócio. Levantamos o negócio, ficou bonitinho e tal. Estrategicamente. Exatamente. Cara, quando deu um ano certo, e a gente só investindo, a gente não via a cor do dinheiro. Até ela chegou, a Aline chegou, minha namorada, ela falou assim, meu, será que isso vai dar certo? A gente só gasta, a gente só tira dinheiro. Eu falei, calma, tudo tem seu tempo, vamos lá. Até que as coisas estão acontecendo rápido. Eu comecei a mostrar para ela situações que já estavam dando sinais de que aquilo estava dando certo. Muitos clientes, estava tudo muito bem. E aí deu um ano. Quando deu um ano, eu entrei essa conversa com ela. A gente saiu para jantar. E aí eu coloquei esse assunto na mesa. Falei, e aí, a gente tem um futuro que a gente quer, a gente está junto há muito tempo, a gente sabe o que a gente quer. E que você acha de a gente construir uma parte profissional juntos? Porque a gente se deu bem no Lava Rápido, né? A gente se entrosou muito bem, a gente queria também saber essa relação de sociedade, marido e mulher ali, vamos colocar isso, porque a gente já está 10 anos juntos, e ver o que vai dar. E deu super certo, lógico, a vida não é flores. A gente entra em atritos, isso é normal, porque a vida não é todo dia... Nunca é normal, sempre tem a briguinha aqui ali. Porque tem... se... Ó,
o desencontro de ideias no dia a dia, ao longo do dia, é normal. É produtivo. Mas no final, o objetivo tem que ser o mesmo. Exatamente. Então, é salutar você Sim. questionar o outro ali na atividade comercial que você está fazendo. Ou precisamos melhorar isso, precisamos fazer aquilo, tal. Mas, no final, o objetivo tem que ser único. Exatamente. E aí dá muito certo. E deu muito certo. A gente ficou um ano certo. Um ano certinho deu. Aí a gente, vamos vender, deu muito certo. Ela gostou da ideia do jantar, falou, legal, eu aceito. Venderam por... Ah, aí a gente vendeu por 60 mil. Aí. De 20 mil por 60 mil. Então a gente teve praticamente mais que o dobro. Nenhuma aplicação que você fizesse aí no mercado financeiro, ia ter esse mesmo retorno, né? Exatamente, É, a isso. visão- Foi o melhor que o investimento na Então, mas bolsa. é assim, ô Danilo, eu já aprendi que assim, ó, o empreendedorismo, o cara empreendedor, ele tem duas formas de se tornar empreendedor. Uma forma é quando ele nasce, ele já nasce empreendedor. Então, é o teu caso. Eu também me acho assim. Então, nós nascemos empreendedores. E aí a gente tem que continuar empreendedor. Então, a gente tem que estar exercitando, treinando, estudando, etc, para o negócio melhorar. E tem o cara que às vezes ele não nasce empreendedor, mas ele pode se tornar empreendedor. Sim. Fazendo tudo aquilo que você fez, que você acabou potencializando a sua força, né, do Exatamente. empreendedor. E aí, buscando fazer curso, buscando trabalhar, Sem se parar. interessar, acordar cedo, dormir tarde. Se você acordar cedo, dormir tarde, procurar fazer as coisas, se interessar, buscar se aprimorar, você vai ter sucesso. Pra caramba. Ficar na zona de conforto, né? Tem até um livro aqui, ó. Não é propaganda do livro, mas vou pegar. Esse livro se chama aqui, ó, Mindset, né? Legal. Então ele fala lá que tem um mindset fixo, que o cara que o que ele tem já tá bom, tá ótimo para ele. Ele não precisa mais nada. Sim. Ah, passei no concurso na prefeitura, eu vou ficar na prefeitura, já tenho meu salário ali garantido todo mês, né? Passei num concurso na Justiça Federal, não preciso de mais nada. E tem um mindset de crescimento. Não, eu passei no concurso da prefeitura, sou professor de educação física, mas quero montar minha academia. Mas quero ser diretor da escola. Mas quero ser secretário municipal de educação. O cara tem aquela cabeça que ele vai continuar crescendo, né? Então, esse livro deixa muito claro isso. O mindset do cara, o fixo e o de crescimento, né? E aí é onde entra o seu aí, o nosso, né? De crescimento permanente, né? E aí deu muito certo. Deu um ano, a gente vendeu Lava Rápido. Aí eu já tava conversado, tudo certinho. Eu falei, agora a gente vai pegar esse dinheiro e vai investir na academia. E o dinheiro dela também, que ela entra como sociedade. A gente pegou esses dois dinheiros e investiu na academia. Não era muito, pela dimensão da academia que você conhece. Mas já foi um pontapé inicial para alavancar super, porque já estava voltando da pandemia. A gente já estava numa crescente. A gente conseguiu vender o Lava Rápido, conseguiu esse dinheiro mais o dinheiro dela, de sociedade. A gente já engajou tudo na academia. E aí a gente começou a modernizar toda a estrutura de luzes, né? Toda a tendência, porque a gente foi pesquisando ao longo de todos esses anos. E a gente já tinha a nossa mente. A gente pegou a nossa arquiteta, vou até falar sobre ela aqui, a Tamires, arquiteta, né? Fazendo marketing, porque ela me ajudou muito. Foi numa conversa, eu conversando com o aluno, ela estava ao lado, ela falou assim, desculpa eu querer intrometer na conversa de vocês, mas eu vi que você está querendo reformar a academia e eu posso te ajudar nessa parte. E aí que vem as pessoas boas, né? E aí eu falei, olha, a gente, né, expliquei toda a situação, a gente tá voltando de pandemia, ela falou, fica tranquilo, porque eu quero, de uma forma ou outra, eu quero entrar nessa parte e mostrar também o meu trabalho. Não, aquele jogo de luz que você tem lá, é um negócio super bonito, foi legal. Tudo da nossa arquiteta, inclusive bonito, a gente tá reformando. É diferente, né? Exatamente. Você entra lá, é um clima diferente. É um clima mais escuro, que são as tendências agora. Aí vem as cores ali, né? É o neon, porque tudo tem um significativo. Eu comecei a aprender muito com a arquiteta, que todas as cores, elas influenciam. E aquela refrigeração que você tem lá, que não é um climatizador. É um climatizador, né? Exatamente. Você usa a própria força do vento, Isso, né? ela é como se fosse um ventilador, só que ela tem umas colmeias, se você vê na parte de fora, né? Então, todo o vento que ela traz de fora, naquela colmeia ela tá umedecida, porque ela vai descendo a água e ela vai entrando mais úmido. Então, ela vai descendo, ela vai derrubando aquele calor pesado que tem na academia. Então, ele deixa o ar leve
que muita gente pensa que é ar-condicionado, mas não é, e ele fica natural. Então ele é até mais saudável do que usar um ar-condicionado. Cara, ó, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Mas a ideia é trazer aqui pessoas diferentes. E você é um cara diferente, né? Por tudo que você contou pra nós Obrigado. aí, por ter superado, por ter começado como estagiário, por ter superado a pandemia, por ter tido visão estratégica de buscar outros negócios, de estar sempre respeitando o dinheiro da academia, é da academia, não é seu, e reinvestindo lá. Por isso que você vem crescendo cada vez mais Obrigado. como empresário, como pessoa de verdade, né? A ideia é trazer aqui, né, pessoas que representam casos diferentes de pessoas diferentes, né? Você é um cara diferente. Danilão, Obrigado. a gente poderia ficar aqui mais de 1 hora, 2 Eu horas falei pra você que a gente conversando, tem né? história. Não, a história tá legal, mas nós podemos marcar outro. Sim, vamos Mas conversar deixa mais. aí, deixa uma mensagem aí, deixa aí, ó, pra quem tem um sonho, Sim. né? Acho o mais importante. E fala também, se fica à vontade para falar também da academia. Fala da sua academia, pode falar o endereço, convida o Legal. pessoal para ir lá, mas deixa a mensagem pro cara que tem um sonho. O cara tá começando na vida dele agora. Ou o cara tá no meio da vida dele. Qual mensagem você deixa se ele tem um sonho, se ele quer progredir, se ele quer crescer na vida? O que você... Cara, eu sempre falo que para você começar qualquer coisa, você precisa de acreditar em você mesmo. E outra coisa que você precisa de ter é Deus com você. Independente da sua religião. Se você tem um potencial e você acredita em você e você tem Deus do seu lado, você consegue tudo aquilo que você deseja. Eu sou uma história real que eu passei aqui, né? Então, talvez muitas pessoas hoje na minha situação tá pensando que não consegue, né? Que não tem chances e, cara, tudo tem chance, tudo tem seu momento, mas você tem que acreditar, você tem que fazer por onde, tem que trabalhar muito. Às vezes muitas pessoas veem a gente hoje como a gente tá, com um carro legal, né? Tudo mais. Não sabe o que nós passamos. Não sabe o que a gente passou, não sabe a hora que a gente acorda, a hora que vai dormir, a preocupação que a gente leva, os BOs da vida que a gente tem que resolver, que só nós resolvemos. O carnezinho. Todo o boleto, todo mês lá encostando pra gente, a gente cumprindo com as nossas metas. Mas é acreditar em você, ter Deus do seu lado, confiar, trabalhar, ter honestidade e sempre ir pro lado do caminho certo. Porque muitas coisas na sua vida vão te pender para um outro lado que não é legal. Né? Às vezes vai coçar a tua mão por questões de dinheiro ou pessoas querendo te trazer para um outro lado que não é bacana. E aí muita gente começa a se perguntar por que eu não consigo, por que eu estou patinando na vida, por que eu não consigo chegar onde eu quero. Então a gente tem que ver muito o nosso lado. Eu sempre, quando eu estou indo embora da academia, eu faço um feedback meu daquilo que eu passei no dia. Será que hoje eu fui melhor? Será que eu poderia ser melhor do que eu sou? A gente pensa muito parecido, viu? Muito. Essa mensagem que você tá dando agora, que foi a mensagem que eu deixei pro meu filho ontem. Olha que legal. É. A gente tem que conversar mais vezes, né? Mas cara, e a sintonia, né? Eu sou muito de energia também, cara. Deus você no tem coração, uma energia muito boa, você é a Marina. Não enveredar pro lado errado, exatamente, né? Vem muitas facilidades para você. Exatamente. As facilidades, ela não é o caminho certo, porque nada é fácil. E as consequências são terríveis, exatamente. né? No momento pode demorar para acontecer. Mas depois, cara... Justamente, foi isso que eu falei para ele ontem, né? Eu falei assim, ó, às vezes você tende para um lado errado, demora para aparecer o problema, mas quando aparece, vem e destrói sua vida. Então tem que caminhar sempre pelo lado certo. Exatamente. E foi isso que eu levei para mim. Porque o resto, as coisas vão acontecendo. Porque a dificuldade na vida, eu sempre penso assim, dessa melhor maneira aí, vai de cada um também, mas Deus, ele dá batalha para quem vai aguentar. Né? Quem não aguenta não tem batalha, por isso que não tem história para contar, e a gente tem história, né? E a história, ela é sempre sofrida, e é para todo mundo, todo ser humano passa por uma história, seja das mais sofridas, da menos sofrida, mas a gente usa isso como uma turbina para te alavancar e mostrar o quanto que você é capaz, o quanto que você pode superar essa batalha que ele está te dando e as outras batalhas que virão, para você sempre superar e alcançar todos os objetivos da sua vida. Então esse é o recado que eu dou, é um recado simples e objetivo. Tenha Deus com você e confia no seu potencial e trabalhe muito. Seja honesto em primeiro lugar. Bom, pessoal, esse foi o PontaCast de hoje com meu amigo Danilo Nuvoli. Eu queria agradecer, tá? Queria agradecer muito você, Robinho, por ter me chamado, né? Que nem eu te falei no começo, eu falei,
eu acho que eu não vou, assim, né? A questão do marketing, eu sei que eu sou muito nos bastidores, mas eu gosto muito de Cara, trabalhar no marketing, eu sei que é muito você importante. trouxe muito conteúdo aqui, cara. Falo pra caramba, mas eu agradeço também a Marina, agradeço vocês por ter feito esse convite pra mim, tá? Agradeço todas as pessoas que estão ao meu redor, que tanto minha namorada, minha mãe, meu pai que se foi tá comigo, todo mundo que tá comigo, assim, sempre me dando força. Eu agradeço todo mundo de coração. E vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos continuar empreendendo, vamos continuar nessa briga, discutindo com pessoas que conhecem. É sempre bom conversar com pessoas que entendem. Eu estou apontando o Robinho, que é uma pessoa experiente, é uma pessoa que sabe do negócio, é uma pessoa responsável, sabe do que está falando. E aí é bom a gente conversar, porque eu sinto dificuldade nas pessoas hoje, isso fica como recado também, pessoas que têm dificuldade de ouvir as outras pessoas. Ela É, acha que sabe de tudo não, e não sabe de não nada. sabe de nada. E aí fica aquela frase: só sei que nada sei. A vida é um aprendizado diário. E aqui, ó, eu Exatamente. tiro assim sempre. Toda conversa que eu faço com qualquer pessoa, eu tiro uma experiência e acrescento ali no meu livrinho de experiências e pesquisas para minha vida. E hoje foi mais uma aí que você trouxe bastante coisa. Danilão, e aí, encerrando aí, fala onde fica a fitness, o endereço, o telefone, deixa tudo aí. Legal, Redes cara. sociais. Bom, a nossa Fitness Center ela fica localizada na Alameda Armando Alcântara, 750. Pode encontrar com a gente lá no Google. A gente tem o nosso site, tem Instagram, tem Facebook. É uma academia diferenciada. Eu sou suspeita a falar porque eu sou dono, mas a minha tendência, é o que eu falei para o Robinho, é ser diferente, tentar dar o máximo para os nossos clientes e tentar atrair essas pessoas que estão. Talvez você que está assistindo ainda não fez academia, ou você que fez academia e está desanimado, ou porque foi numa academia de rede e se sentiu perdida, como a gente falou durante a nossa história aqui. E lá a gente vai tentar te proporcionar o máximo. Inclusive, a gente não tá parando com a nossa reforma, não. A gente tá reformando a nossa sala de bike. Em breve nós vamos divulgar lá. E são todos convidados a fazer o modo experimental. Quem assistiu o ContaCast vai ganhar aí 2 dias experimental. Pode Aí, falar que assistiu o ContaCast com o Robinho. show Vai de ganhar dois bola. dias de aula experimental para experimentar todas as aulas, a nossa estrutura que modernizou, né? A gente trocou todos os Sim. aparelhos. Então a gente tá toda modernizada. Vale a pena, galera. E ela fica em Suzano, né? Fica aqui em Suzano, Em tá? Suzano. Na Jardim Imperador. Jardim Imperador Suzano. Próxima Meu, padaria Augusta. pessoal, Danilão, obrigado aí pela Robinho, obrigado, presença. viu? Tamo junto. Tamo junto, Esse obrigado. foi mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios. Espero vocês num próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.